Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Apocalipse 1, verso 9, que diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi, por trás de mim, uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz com o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, por esse dia abençoado. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade ímpar, Senhor, de estarmos na Tua casa e diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, por esse ambiente. Obrigado, Jesus, por essa atmosfera. Obrigado, Senhor, pelos louvores ministrados. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui chegaram. Agora, Senhor, o que desejamos é ouvir a Tua palavra. É ouvir a Tua instrução, Senhor. É ouvir a Tua voz, porque é a Tua palavra que muda, que transforma. É a Tua palavra que edifica, é a Tua palavra que salva, é a Tua palavra que liberta, Senhor. Então nessa noite que não seja a palavra de homem, mas que seja a palavra de Deus. Que não seja a palavra, Senhor, apenas de interpretação textual, de conhecimento humano, mas que seja a palavra rema, a palavra revelada, a palavra do alto, Senhor, que entra como espada, que vai profundo, faz separação entre juntas e medulas e separa a alma e o espírito. E essa palavra, Senhor, ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções de cada coração humano. Que seja uma noite de milagres e de sinais para a glória do Teu nome. Usa-me, Senhor, como um canal simples e sincero da Tua palavra. A Ti, Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele inicia o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro do final dos tempos. Algumas pessoas, por conta do ensino, têm uma visão mística do livro de Apocalipse. Algumas pessoas, quando fala-se, né, sobre o livro de Apocalipse, ou quando se remete a essa leitura, tem algum tipo de resistência, de medo, de temor, porque foram ensinados de maneira mística e não bíblica sobre o conteúdo desse livro. O começo do livro traz um ensino poderoso dizendo que
Felizes são aqueles que leem a profecia que está nesse livro. E bem-aventurados são aqueles que não apenas leem, mas ouvem e creem nas profecias que estão guardadas nesse livro. Então, todas as vezes que nós lemos e estudamos o livro de Apocalipse, nós estamos recebendo da parte de Deus uma instrução. E nós somos felizes porque vamos recebendo não apenas instruções para esse tempo, mas sobretudo o livro de Apocalipse é um livro que vai falar sobre coisas que hão de acontecer. E meu irmão, se tem algo que Deus gosta de fazer é revelar os seus planos para o seu povo. O povo que vive no mundo vive perdido. A palavra do Senhor diz que aonde não há profecia, aonde não há revelação, o povo perece, o povo se corrompe. Mas aonde há revelação, o povo é edificado, o povo cresce em graça e em conhecimento. E esse texto e esse livro é um livro poderoso para todos nós que desejamos entender os próximos passos da igreja e aquilo que Jesus está fazendo para um dia voltar para nos buscar. Baseado nesse entendimento de que Apocalipse fala sobre o futuro, nós vamos nos ater a pegar e pensar riquezas de um homem que recebeu uma poderosa revelação da parte de Deus. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre o que Jesus fez através da vida de João e aquilo que João pôde viver e desfrutar a partir da revelação que ele teve de quem Jesus era e do que Jesus gostaria de fazer na sua própria vida. É muito importante nós entendermos o que Deus está fazendo, mas na maioria das vezes o que Ele está fazendo foge da nossa compreensão. Salomão disse que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas a glória dos reis, dos sábios, é tentar desvendá-las. Então existem coisas que nós não saberemos no momento, existem situações que não existem explicações naturais para o que estamos passando. Mas o fato de não termos explicações plausíveis para o momento, não deve ser para nós uma porta fechada, que tire de nós a motivação de tentar entender o que Deus está fazendo. Por isso Salomão disse, aquilo que está encoberto pertence a Deus, está no controle de Deus, e isso é uma boa notícia para a igreja. Aquilo que você não entende agora, não significa que está fora de controle, pelo contrário, está no controle do teu Deus, e se está no controle do teu Deus, meu irmão, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então se você não entende agora, você pode confiar que está no controle de Deus. Entretanto, nós como igreja devemos buscar o entendimento, ainda que ele não venha, porque o texto sagrado que Salomão escreve vai dizer, a glória dos homens, dos reis, dos sábios está em tentar desvendá-las. Então tudo que está acontecendo na sua vida e você hoje não entende, não fique apenas alheio a essa situação dizendo, olha, Deus sabe. Sim, Deus sabe, mas o desejo de Deus é revelar. O desejo de Deus é te contar aquilo que Ele vai fazer. A palavra nos ensina que Deus não fará absolutamente nada sem antes de fazer, revelar aos seus servos, os profetas. Tem algum servo de Deus aqui nessa noite? Então essa palavra é específica para você. Deus não quer te pegar de surpresa, Ele quer revelar para você o que Ele vai fazer. Ele quer te contar os próximos anos da sua vida, Ele quer te contar como vai ser essa semana, Ele quer te instruir para quando você sair daqui, você vá pelo caminho reto. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, ou seja, vai se revelando, revelando, até ser dia perfeito, é o que diz a palavra. Então debaixo dessa instrução, nós vamos entrar no texto sagrado de hoje. Esse texto foi escrito por um homem que a Bíblia vai relatar, e ele mesmo quando escreve ao seu respeito, vai falar da intimidade que ele teve com Jesus. Muitos discípulos, seguidores de Jesus, tiveram contato com ele. Nos acampamentos que Jesus fazia, multidões dormiam com Jesus. Nas caravanas e cruzadas missionárias de Jesus, milhares e milhares de pessoas faziam parte
daquele métier, daquela tribo que seguia o Senhor. Mas dentre essas milhares e milhares de pessoas, haviam algumas pessoas que tinham um grau de intimidade maior. Não porque Jesus fazia acepção de pessoas, mas porque tinham um coração de buscar a Jesus de uma maneira mais intensa do que a maioria. Que tinham no seu coração um desejo de ficar mais perto de Jesus do que os demais. A tônica do Evangelho, quando você vai vendo os milagres, era Jesus abençoando as multidões, e depois que Jesus fazia o milagre, repartia os pães, multiplicava peixes, depois que os sinais aconteciam, a tendência, e geralmente os textos descrevem isso, as multidões se afastavam, iam embora, as pessoas voltavam para suas vidas normais. Certa vez Jesus curou de uma só vez 10 leprosos. Jesus disse: olha, vão ao templo e se apresentem lá, ofereçam um sacrifício que é determinado por Moisés para a cura da lepra. E esses homens receberam a instrução e foram. E pelo caminho, ao irem indo, obedecendo a instrução que Jesus tinha dado, eles viveram o poder contido na instrução. Eles obedeceram a palavra, eles obedeceram a ordem de Jesus, e andando em obediência, o texto vai dizer que os 10 leprosos foram completamente curados. Agora, depois que eles foram curados, algo fica marcado no texto. 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um samaritano, apenas um estrangeiro voltou para dar glória ao Senhor. Ou seja, de 10 homens que receberam um milagre poderoso, apenas um teve a gratidão e o desejo de não apenas voltar, mas de ter mais um contato com Jesus. E esse deve ser o coração da igreja, que quando o Senhor te der aquilo que você está pedindo, o teu desejo de chegar perto dele não pare, que você tenha sempre o desejo de mais um contato, de mais uma palavra, de mais uma revelação, de mais um dia na presença de Jesus. Esse deve ser o desejo da igreja. Esse deve ser o desejo do coração da noiva. O desejo de caminhar junto com o Senhor. O temor de estar num ambiente onde o Senhor fala, e onde o Senhor revela, aonde o Senhor desvenda corações, aonde o Senhor está. Milagres, sinais e maravilhas acontecem, mas também o que está em oculto vem à tona, porque Jesus é Deus. Certa vez, em um grande mover da parte do Senhor, em um avivamento poderoso, as pessoas começaram a doar os bens que tinham. Lá em Atos, você vai ver esse texto. E nesse lugar de avivamento, nesse lugar de glória, de poder, as pessoas começaram a se desapegar do que era seu, e elas começaram a doar o que tinham e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. E as pessoas estavam ali satisfeitas porque elas estavam vivendo a plenitude da vontade de Deus. E uma vez avivadas, e uma vez recebendo o poder, e uma vez recebendo a glória, tudo o que elas tinham não era mais comparável, compatível em valor com a presença de Jesus. Então elas vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos para que a obra de Deus crescesse, porque eles estavam dizendo: diante desse avivamento e dessa presença do Espírito, os bens materiais não se comparam com a presença do Espírito em nós. E aí eles começaram a ir e entregar. E eles começaram a entregar tudo, diz a palavra. E aí um casal, 2 homens, Ananias e Safira, eles viram o mover de tudo que estava acontecendo na igreja. Eles viram o que Deus estava fazendo no meio do povo. Eles viram Deus de maneira poderosa curando pessoas. E eles decidiram também vender e entregar. Mas qual foi o problema deles? É que eles entraram na fila daqueles que estavam entregando tudo. E nós temos uma opção: entregar um pouquinho. Nós temos uma opção: entregar com reservas. E Deus aceita o que você vai dar, fique tranquilo.
Agora cuidado para não entrar na fila dos que estão entregando tudo e querer entregar só um pouco. No meio desse avivamento, os que entregaram só um pouco, o texto vai dizer que a vida deles teve ali o seu final. E hoje continua sendo assim, quando estamos num ambiente de entrega e não entregamos tudo, sentimos isso, uma morte espiritual, uma morte de propósito, uma falta de avanço naquilo que Deus tem. Então, sempre que Deus está se movendo, é necessário ter revelação e entendimento da grandeza do que Deus está fazendo, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, diz a palavra. E João foi alguém que teve intimidade, e a intimidade te faz compreender o que Deus está fazendo. A intimidade te faz entender a profundidade do que Deus está realizando. E uma vez que você entende, você pode se posicionar. O texto que nós lemos vai dizer o seguinte, que João vai dizer: eu, João, sou o irmão de vocês e companheiro. Companheiro nas aflições, dizem algumas traduções. Em outras vai dizer, companheiro de vocês nas provações. E na tradução que nós lemos vai dizer que ele era companheiro, não apenas na alegria, mas também na tristeza, naqueles momentos de dores, naqueles momentos difíceis. E era companheiro no reino de Deus, e também era companheiro deles na perseverança em Jesus. O texto começa com João dando o seu desígnio, a sua capacidade de declarar quem ele era. E João começa dando duas informações sobre ele, a partir de quem ele entendeu que Jesus era, a partir da revelação. O que João diz ao seu respeito? Ele vai dizer que ele era irmão e companheiro. Esse João que escreve é o apóstolo João, gente. Foi aquele que viu Jesus no monte, se transfigurando e aparecendo para ele, para Pedro e para o seu irmão Tiago, como ele vai aparecer daqui a pouco no texto de Apocalipse. Ele viu Jesus brilhando, as suas vestes resplandecentes, ele viu seus pés brilhando, ele viu Jesus com um manto de linho até os pés, ele viu Jesus transfigurado como ele é na eternidade. Foi esse João que escreveu esse texto. Esse João foi aquele que estava no barco com Jesus, quando uma tempestade enorme começa, e quando Jesus pisa no barco sem falar nada, aquela tempestade inteira se acalma, porque quando Jesus chega, ele governa toda a tempestade. Então Jesus entra nesses ambientes e João está ali vendo tudo isso. Esse João foi aquele que junto com Pedro subiram ao templo, na hora da oração, e subindo ao templo, eles chegaram e viram ali diante do templo, perto da porta formosa, um homem que era paralítico, acamado, estava colocado ali para viver de migalhas. E Pedro e João olham para aquele homem e declaram a célebre frase dizendo: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, a intimidade, o poder e a autoridade, isso nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. A autoridade da igreja não para derrubar, não para matar, não para afugentar, mas para colocar de pé. Quem tem intimidade com Jesus não afugenta, não bate. Quem tem intimidade com Jesus coloca a mão para pôr de pé, para projetar, para dar de novo o que um dia havia se perdido: destino, rumo, projeção, caminho, direção de vida. Esse João que escreve é esse João que viveu isso tudo, gente. É o apóstolo João, o apóstolo do amor. E quando ele vai citar quem ele é, ele usa dois termos lindos. Primeiro, eu, João, sou irmão de vocês. E eu, João, sou companheiro de vocês. Ele não cita o seu apostolado, ele não cita a sua intimidade com Jesus, ele não cita o seu cargo. Olha a primeira aula de quem vai receber revelação de Deus. São aqueles que não se apegam aos títulos, mas que permanecem com a sua essência primordial. Quando Deus olha para um coração quebrantado e um espírito contrito, o que Deus faz? Deus revela a sua vontade. João poderia ter dito o apóstolo do amor,
o missionário, mas não, ele diz: eu, João, sou irmão e companheiro. Dois ensinos poderosos. Primeiro, irmão, João estava dizendo: eu sou de vocês na escala hierárquica igual a vocês. Eu, na escala de Deus, não me coloco num lugar acima, eu me coloco como irmão. Ou seja, quando Deus olha para mim, não me vê como um título superior a vocês. João estava dizendo: apesar de ser íntimo do Senhor, eu sou como vocês, irmãos. Na escala da hierarquia eu não estou em cima, mas eu estou do lado de vocês. E como é bom andar com gente que não se apega a títulos. Como é bom andar com pessoas que não endoidam quando recebem um cargo. Como é bom andar com gente que não endeusa aquilo que Deus deu, mas adora ao Senhor e não aquilo que Deus está fazendo. Adore de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, ao Senhor e não aquilo que Ele criou. João vai dizer: eu sou igual a vocês na escala hierárquica. E ele vai dizer: eu sou companheiro. Companheiro significa uma assiduidade, uma presença durante a trajetória da vida. Companheiro é aquele que está do seu lado na trajetória. Quando você precisa, quando você está em necessidade, o companheiro é aquele que você pode contar, diz a palavra. E é isso que João está dizendo: eu não sou o apóstolo, eu sou o irmão de vocês e um companheiro. No dia mau, quem tem revelação é aquele que está presente. No dia mau, aquele que tem intimidade com o Senhor é aquele que se apresenta chorando com os que choram e sorrindo com os que sorriem. Companheiro. A Bíblia vai dizer que como dente quebrado e pé destroncado é a confiança no hipócrita no dia da angústia. Você já teve um dente quebrado assim, comendo algo duro? Já teve? Quem não teve, eu tenho uma experiência terrível, comendo um pastel assim, foi o dente. Um dente quebrado é uma coisa terrível, dói. Quando você bota ali no lugar, você diz: meu Deus, cadê o dente? E um pé destroncado, quem já teve? Tem a irmã está até de muleta, cadê? Foi para lá. Não é o pé, é o joelho, né? É o joelho. Um pé destroncado, gente, é terrível, porque quando você vai se apoiar nele, dói. Quando você precisa dele para fazer força para se locomover, ele te falta. E é o que o texto de Salomão vai dizer: como um dente quebrado e um pé destroncado é confiar no hipócrita no dia da angústia. Na hora que você precisa, ele não está. Agora olha quem vai ter revelação. João está dizendo: eu sou o irmão de vocês e companheiro. Que nós sejamos essa igreja. A igreja que não idolatra homens, a igreja que não se apega a títulos, a igreja que adora ao Senhor Jesus e ama Ele de todo o seu coração. E que quando as pessoas precisarem, nós estejamos presentes, é o que diz a palavra. Então o caminho da revelação passa por isso: não se apegar a títulos. Na escala hierárquica, saber que o maior serve o menor. João disse: eu sou o irmão de vocês, e também disse: sou companheiro. E ele vai além, agora ele vai dizer no que ele é irmão e companheiro. Porque nem em tudo, nem em todas as circunstâncias nós podemos ajudar. Não é em toda a demanda da vida dos nossos irmãos e na nossa vida que a gente pode se colocar à disposição. E aí João vai escrever agora uma lista, dizendo para nós, dizendo para aqueles que estavam lendo a palavra, no que eles poderiam contar com Deus, no que eles poderiam contar com Ele, como um irmão, como um companheiro. E ele vai dizer: eu sou companheiro de vocês no sofrimento, eu sou companheiro de vocês no reino de Deus, e eu sou companheiro de vocês na perseverança em Jesus. Ele dá uma lista que é exaustiva, como quem diz: o que passar disso não conte comigo. Se é para as coisas de Deus, se tem mover de Deus, se é favor do Senhor, se é projeto de Deus, conta comigo, mesmo quebrado eu vou. Era o que João estava dizendo. Agora, se não está incluído na lista da vontade de Deus, não conte comigo, porque eu sou o irmão e companheiro para as coisas do Senhor.
E isso vai proteger a tua casa, isso vai proteger a tua família, isso vai proteger o teu coração. Quando você passar por ambientes onde você percebe que aquele ambiente não tem a palavra do Senhor, não tem um propósito, não permaneça ali se não é para mudar. Sacuda a poeira dos pés e ande, porque assim você preserva a integridade da palavra no teu coração. Uma vez que João declara que ele era companheiro no sofrimento, nós precisamos mergulhar e entender o que o sofrimento traz. Porque quando a gente fala de sofrimento, a primeira menção, a primeira avaliação é dificuldade, tristeza, choro, dores. Mas a palavra do Senhor é repleta de ensinos sobre o sofrimento. E o que João estava dizendo nesse contexto é: eu sou o companheiro de vocês nas situações que levam vocês a sofrer, porque o sofrimento é pedagógico. O sofrimento é uma ótima disciplina para nos levar ao aprendizado, ao aprimoramento, à melhoria do nosso caráter, ao aprimoramento da nossa personalidade. É o sofrimento que nos faz aprender. A Bíblia vai dizer que Jesus, ainda que filho, olha quem aprendeu, Jesus, ainda que filho de Deus, ainda que herdeiro de todas as coisas, o Filho de Deus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha a profundidade desse texto. O Filho de Deus aprendeu, ele não veio sabendo. Ele aprendeu a obedecer sofrendo. É através dos sofrimentos, meu irmão, que eu e você também vamos aprender a obedecer ao Senhor. Na hora da dor é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Jesus veio com um propósito. E qual era o propósito? Salvar a humanidade, nos levar de volta para casa, abrir as portas dos céus e nos reconectar ao Pai. Filipenses 2,5 vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre agora que ele obedeceu e morreu na cruz, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso acontece porque Jesus obedeceu até a morte. E como ele aprendeu a obedecer? Sofrendo. Essas dores, esse sofrimento, essa tristeza, essa angústia, esses problemas, eles estão acontecendo na sua vida e na minha vida para um propósito. Não é para desistência, não é para divisão, não é para segregação, não é para retrocesso, não. Todo sofrimento para quem está em Deus, esse sofrimento é para aprendizagem, para aprimoramento, para aperfeiçoamento, para que um dia nós cheguemos até a estatura de varão perfeito, que é Jesus, o Cristo. Então é nesse ambiente que nós estamos, onde os sofrimentos, aquilo que estamos passando, tem um propósito de nos amadurecer, e de não nos levar ao retrocesso, de não abrir mão do que Deus deu, de não tirar as mãos daquilo que Deus colocou, aprender a sofrer com dignidade, e assim nós vamos ser aprimorados na obediência. João disse: eu sou companheiro de vocês nisso, contem comigo, e por isso recebeu revelação. Segundo, ele disse: eu sou companheiro de vocês no reino de Deus. Reino de Deus, como foi ministrado hoje aqui, que não é comida, não é bebida. O reino de Deus que não é tangível, que não é palpável. O reino de Deus que a própria palavra diz, quando disserem que o reino de Deus está lá ou está aqui, não corram, não vão atrás, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Esse reino entra em vocês quando vocês aceitam o rei. Agora, o que é o reino de Deus? Uma definição típica é: não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça do reino. No mundo você aciona a justiça para ganhar o que é teu. No mundo você aciona a justiça para garantir os seus direitos.
E no reino de Deus a justiça é completamente oposta. No reino de Deus, justiça é: dei a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra, diz a palavra. O reino de Deus é fazer justiça e não ter justiça para si, mas promover a justiça por onde você passa. Todas as vezes que você abençoa alguém na rua, todas as vezes que você abençoa alguém que está em necessidade, todas as vezes que você é um instrumento de Deus nessa terra, lá no teu trabalho, seja financeiramente, seja com um alimento ou com uma palavra, não importa, todas as vezes que você dá o que você tem, você está cometendo um ato de justiça, e isso é a manifestação do reino de Deus. João disse: eu sou companheiro de vocês nisso aqui, ó. Nessa justiça que se manifesta, nesse reino que não está em quatro paredes, mas que vai para a rua e promove a justiça do reino dos céus aqui na terra. Um reino que não está travado em ministérios, em igreja, mas que quando sai da igreja, exerce justiça no trabalho, na faculdade, na escola, por onde passar, aonde vê uma necessidade, exerce justiça, e ali o reino se estabelece. O reino que também é paz. A palavra de Deus, Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Se Ele está dizendo eu dou a minha paz, significa que tem outro tipo de paz. Existe a paz que vem do mundo material, existe a paz que vem das finanças, existe a falsa paz que vem das vanglórias humanas. Agora, a paz do reino é a paz que excede todo entendimento, diz a palavra. É aquela paz que você recebe, e quando você recebe não tem como explicar, parece que você está anestesiado. O mundo pegando fogo e você dizendo: vai dar certo, calma. As portas se fechando, tudo dando errado, e você dizendo: não, Deus vai fazer algo. As pessoas em volta dizendo: te mexe, homem, te mexe, mulher. E você diz: mas para onde eu vou se só Deus tem as palavras de vida eterna? É essa paz, é essa convicção que o mundo pode estar caindo, 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você com a paz de Deus não será atingido e acabou. Essa é a convicção do reino de Deus, um reino que é justiça, e ao praticar justiça você tem paz. Já viu que a paz vem quando a gente exerce justiça? Já percebeu isso, essa ligação entre justiça e paz? Quando Deus te pede para fazer algo por alguém, às vezes um alimento, uma palavra, ligar, ou enfim, quando você faz o que Deus mandou, exercendo justiça, dando o que Deus pediu, no momento que você está fazendo, já vem uma recompensa. E qual é? A paz. É aquele regozijo na alma dizendo: graças a Deus que eu fiz isso. Às vezes a gente não faz e perde a paz. Já experimentou isso? Deus manda dizer, a gente não diz. Deus manda perdoar, a gente não perdoa. Deus manda dar um negócio, a gente não dá. E fica aquela luta até fazer. Quando faz, meu Deus, parece que um caminhão saiu. E o que é isso? Isso é a paz do reino de Deus, que é justiça. A palavra do Senhor vai dizer que o fruto da justiça se semeia em paz para aqueles que exercitam a paz. Você que está esperando justiça de Deus, meu irmão, o fruto da justiça é semeado num território pacífico, diz a palavra. A justiça que vem de Deus, ela não opera na ira do homem. Se você precisa de justiça do céu, acalme o teu coração, porque o território aonde o fruto da justiça é semeado é um território de paz. Você descansa no Senhor e Ele faz justiça por você. Você acredita no que Ele disse e Ele faz o que Ele prometeu. Justiça e paz caminham juntas. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente e o coração de vocês. Vai guardar a mente para as coisas racionais, para aquilo que você tem que fazer amanhã, segunda-feira, para as demandas do dia a dia. Mas também vai guardar o teu coração nas coisas espirituais, nos problemas que estão fora do teu alcance, daquilo que você não pode resolver. Essa paz que é do reino, ela vem sobre aquele que exerce justiça. Então, meu irmão, pratique a justiça, estabeleça o reino e receba do rei do reino a sua paz, em nome de Jesus. E por fim, esse reino que é um reino de alegria. Se tem algo, meu irmão, que como igreja nós precisamos manter,
é a alegria. Alegria para servir, alegria para trabalhar, alegria para estar juntos. Não adianta se juntar se o vínculo não for da alegria. Não adianta comunhão se não for para estar alegre. Não adianta trabalho se não for para ir para aquele ambiente com alegria. E alegria não é felicidade. Felicidade é momentânea, transitória e precisa de um estímulo externo. Algo acontece e você fica feliz. É humano. A alegria é um fruto do Espírito. Quem recebeu o Senhor Jesus, dentro de si carrega a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Então está tudo dando errado. O inimigo não vai tirar o sorriso do teu rosto e acabou. Você está no pior momento da sua vida, a carreira degringolando, vida financeira um caos. Você diz, meu Deus, esse 2021 não acaba ou vai acabar comigo? Meu Deus, quando é que vai passar isso aí? E aí Deus está te dizendo, aqui dentro, se você procurar, você vai achar um fruto pacífico, que foi semeado em paz, o fruto da justiça. E aí dentro, nesse fruto tem a alegria. A alegria não precisa de um estímulo externo. A alegria está dentro de você. A alegria da presença de Deus é a tua força. Então está tudo caindo, dá risada em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Um coração grato vai alegrando todo o resto da vida. A gratidão está intimamente ligada com a alegria. Por quê? Em tudo você vai dando graças. Graças a quem? A Deus. E esse Deus que colocou em você o Espírito dele, te deu a oportunidade de viver uma vida alegre. Então, em nome de Jesus, que essa seja uma semana e um mês para você viver alegre diante dos gigantes que se levantarem, para você passar com um sorriso no rosto diante das caras feias do mundo, para você continuar marchando diante da palavra que Deus te deu. A alegria do Senhor vai ser a tua força em nome de Jesus. Alegria do Senhor, o reino de Deus, justiça, paz e alegria. E João vai dizer, eu sou companheiro de vocês, não apenas no sofrimento, não apenas no reino, mas eu sou companheiro de vocês também, na perseverança em Jesus. Gente, se tem algo que nós vamos ter que fazer até a vinda de Jesus, é perseverar acreditando nele. Se tem algo que o inimigo milita para tirar de mim e de você, é a nossa fé em Jesus. É a nossa crença de que Ele está no comando, de que Ele está no controle. Em alguns momentos, coisas acontecem que fogem do nosso controle. E a tendência humana é, nós perdemos a nossa fé, a nossa crença no Senhor, porque parece que o que está acontecendo é injusto, parece que o que está acontecendo é inexplicável, mas é nesses momentos que nós precisamos fortalecer a nossa perseverança em Jesus, crendo que aquele que começou a boa obra, ele haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus, que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, porque Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falando e agindo Jesus, quem impedirá? Ninguém. Então, se você carrega uma palavra da parte de Deus, guarde ela no teu coração. Se você carrega uma palavra, uma promessa da parte do Senhor, guarde ela no seu coração e persevere crendo em Jesus. João é alguém que pode falar sobre isso. Porque por acreditar em Jesus, por perseverar em Jesus, ele sofreu os maiores danos da sua vida. A vida de João era uma vida minimalista. Ele tinha uma vida extremamente simples. Um jovem da Galileia, que morava na praia. A sua família era uma família bem-sucedida. Eles trabalhavam em uma cooperativa. Eles eram amigos de Pedro, que era um grande pescador. Ele era um dos mais jovens dos discípulos de Jesus. Antes de conhecer a Jesus, vivia na praia pescando. Tinha uma vida abençoadíssima, tranquila. Até o dia que conheceu Jesus. E quando ele conheceu Jesus, a sua vida mudou, mas também começaram os problemas.
O texto vai dizer que João, ele foi um dos mais perseguidos por conta da sua fé em Cristo. A maioria dos discípulos teve um final trágico. A maioria dos discípulos teve uma morte que foi horrenda. E João foi perseguido de maneira veemente pelo Império Romano. Depois que ele viveu tudo o que viveu com Jesus, as perseguições começaram. Jesus partiu, foi aos céus e uma guerra foi deflagrada sobre a igreja. João foi perseguido e preso. Tentaram matar João de várias maneiras, dizem os historiadores. Em uma das últimas tentativas, levaram João para Roma. E lá, naquele lugar onde os cristãos eram mortos publicamente como um espetáculo para os romanos, naquele ambiente, caldeiras com óleo eram aquecidas, e os cristãos eram jogados ali dentro para a morte pública. João foi levado para esse lugar e jogaram João nesse ambiente. Os relatos históricos dizem que o que aconteceu naquele dia foi algo tão extraordinário, que chocou todo o Império Romano, porque jogaram João no óleo ardendo, e tiraram de lá um homem que estava apenas molhado, mas nenhum dano aconteceu com ele. Sabe como se livrava de um tipo de punição dessa? Apenas negando a Jesus. Apenas dizendo, eu não creio, eu estava iludido, não, eu não conheço não. Simples. Agora esse João que diz, eu sou amigo de vocês na perseverança, ele foi até o ápice, que é entregar a sua vida. E quando foi jogado ali, foi retirado, as pessoas disseram, não tem como matar esse camarada. Porque 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas no centro da vontade não tem capeta que te toque. Aqueles que constroem a casa na rocha, vão transbordar os rios, vão bater os ventos, vai soprar, vai vir a chuva, vai bater na casa, vai ter tempestade. Agora uma garantia você tem, na tua casa não haverá queda, ela vai estar firmada na rocha, e da rocha ninguém te tira. Ninguém te tira. Esse João está nesse ambiente, perseverando, e quando tiram ele dali, começam a dizer, não tem mais o que fazer com esse homem. Mas tem um jeito, imortal ele não é. Não vamos mais gastar energia com ele, vamos colocar ele numa ilha, e lá ele vai morrer de velho, de fome, acabou, já era velhinho. E aí eles pegam João e transportam ele para a ilha de Patmos, uma ilha rochosa. Ele não era mais o João, o apóstolo vigoroso, aquele que quando foi correndo no sepulcro de Jesus, foi correndo com Pedro e ganhou na corrida de Pedro, porque tinha vigor, tinha força. Agora não, agora ele é um velhinho. Agora ele está numa ilha cheia de rochas, aonde um senhor de idade não teria condições nem de caminhar. Mas ainda assim, perseverou no nome de Jesus. Ele vai escrever dizendo, no dia do Senhor, o meu amigo Jesus me visitou. Ele não tinha um calendário, ele ficou anos naquela ilha, mas ele nunca esqueceu o sábado do Senhor. Perseverou debaixo de pedradas, perseverou debaixo de abandonos, perseverou no óleo quente, perseverou na presença de Jesus. E ele está dizendo, eu sou companheiro de vocês, se vocês perseverarem, vocês vão receber o que eu recebi e o que João recebeu. Ele recebeu a visita, gente. Ele recebeu Jesus, o amigo que ele viu morrer na cruz, ele recebeu a visita do Filho de Deus. O seu amigo, aquele na última ceia, no qual ele reclinou a sua cabeça, aquele no qual ele viu ser preso no Getsêmani,
Aquele que no alto da cruz olhou para ele e disse: João, porque ele foi o único que não abandonou Jesus na cruz. Jesus, antes de morrer, olha para baixo de João: aí está a tua mãe. Falando sobre Maria, a própria mãe de Jesus. Jesus vai honrar João dizendo: agora cuida dela por mim, João. E é essa honraria que a igreja está recebendo hoje, dizendo: cuida das minhas coisas por mim. Cuida das minhas ovelhas por mim, cuida. Cuida, porque o sacrifício foi altíssimo. Foi uma morte violenta que o nosso Senhor passou. E Ele disse: cuida, João, cuida daquela que um dia cuidou de mim, cuida dela. Esse João está nessa ilha para morrer. E ele vai dizer para mim e para você: eu sou o irmão de vocês. Eu sou companheiro de vocês. O que vocês estão passando, eu também passei. Quando ele fala sobre companheiro nos sofrimentos, ele se lembra de tudo que viveu por Jesus e por todo o sofrimento, mas ele se lembra da intimidade que ele teve, e a intimidade comparado com o sofrimento, ele disse o que Paulo também disse: essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória. Se você resistir, vai vir um peso de glória sobre a tua vida. Se você resistir, vai vir um peso de glória sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Se você resistir, vai vir um peso eterno de glória. Um peso excelente, diz a palavra. Em outro trecho, Paulo vai dizer que eu tenho por mim que as dificuldades desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifestada. Talvez hoje você está chorando, e eu quero te dizer: o choro vai durar uma noite. A partir de hoje o Senhor vai virar uma chave, vai mudar a tua história. A partir de hoje Ele vai virar o teu cativeiro. É a partir de hoje, apenas creia, aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E esse João dá uma aula, velhinho, isolado, abandonado, mas crente em Jesus. Você que está em Blumenau sozinho, continue crendo em Jesus. Você que está longe da sua família nesse final de ano, continua crendo em Jesus. Você que talvez está vivendo dias muito difíceis, onde você está sendo oprimido de todos os lados, em nome de Jesus, continue crendo nele. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, e a vitória virá para a glória dEle. João segue dizendo: eu sou companheiro de vocês, e eu fui deixado na ilha de Patmos. Patmos significa morte, significa fim de história. Essa era uma ilha carcerária onde colocavam os ladrões, onde colocavam os malfeitores da época. E ele vai dizer: e eu estava na ilha de Patmos. Mais adiante ele vai dizer: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa frase aqui, dita por João, mudou a minha vida com relação ao entendimento do Evangelho. João um dia ouviu de Jesus: venha após mim, e eu vou transformar você em um pescador de homens. Ele larga o barco e o seu pai, Zebedeu, e vai seguir a Jesus. A partir disso ele vai viver experiências poderosas, mas como eu te falei, ele vai também sofrer danos enormes na sua própria carne. Ele vai passar por todas essas tribulações, e ele vai chegar na ilha de Patmos depois que ele é livrado por Deus do azeite. Depois de ser colocado para um espetáculo público para os romanos, e ser livrado por Deus, pela mão de Deus, ele agora é colocado nessa ilha de Patmos para morrer. E o interessante é o que João vai dizer sobre esse momento da sua vida.
ele vai dizer que existia uma causa. Ele vai dizer que existia um estupim, existia uma fonte, uma raiz, existia um porquê na sua vida de tudo isso estar acontecendo. Quem colocou João no óleo foram os romanos. Quem queria matar João era o inimigo das nossas almas. Quem queria calar João era o mal que operava no governo, mas também o mal espiritual que tenta calar todos aqueles que se posicionam em Jesus. Os romanos tinham por costume esse sacrifício de cristãos. E tudo que ele vai passando foram perseguições políticas e espirituais. Os homens foram os que levaram João até essa ilha para morrer. Foram os homens que conduziram ele até os lugares aonde tentaram matá-lo. Mas quando ele está nesse ambiente, na ilha, já velhinho, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer algo que é um tesouro. Ele não vai dizer que quem colocou ele na ilha foi Satanás. Ele não vai dizer que ele está na ilha por causa dos romanos. Ele não vai dizer que ele está na ilha por causa das perseguições, por causa do vento contrário. Ele não vai dizer que ele está na ilha por causa da maldade. Isso tudo era verdade, mas ele descobriu a causa por baixo da causa. Ele entendeu os romanos, o inimigo, a batalha espiritual, a perseguição dos homens. Isso tudo é um efeito. Um efeito da minha fé, um efeito da minha devoção em Jesus, um efeito da minha vida com Cristo, é um efeito. Mas a causa não é o mal, a causa não é Satanás, a causa é a palavra de Deus. Se você descobrir a causa, muda tudo. Se você viver por essa causa, muda tudo. A perseguição, a cara feia, a falta de dinheiro, a falta de recurso, as traições têm uma causa. Se a causa é Jesus, vai valer a pena. Se a causa é Jesus, vai valer ir até a morte. João descobriu, ele é a minha causa. Todo o resto é efeito. Falta de dinheiro, vez ou outra, é efeito. Perseguição familiar é efeito. Segregação, divisão, falta de compreensão, tudo que você está vivendo é um efeito, mas a causa é Jesus, o seu testemunho e a sua palavra. Ah, meu irmão, quem vive por essa causa vai até o fim. Quem descobre essa causa nunca mais consegue viver uma vida normal. Quem descobre essa causa vive e entra no hall dos heróis da fama, da fé. Se transformaram em pessoas famosas por causa da sua fé. A Bíblia conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados numa fornalha. E dentro daquele ambiente, o texto diz que o rei que mandou lançá-los aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Ele viu um quarto homem andando com eles dentro da fornalha. E ele, o rei, disse, esse quarto homem, ele tem aspecto como filho de Deus. Era Jesus na fornalha. Porque esses meninos disseram, olha, você pode nos matar, você pode nos jogar na fornalha, se Deus quiser nos livrar, amém, se não quiser, amém. Eles entenderam a causa, por essa causa a gente vai até a morte, e por causa da causa Jesus os visitou. É pela causa, não é pelos efeitos que Jesus vem, não é pela opressão, não é pelo choro, não é pelas dores. Se você entender a causa, Jesus vem. João sozinho entendeu a causa. Não deu crédito ao inimigo, não deu crédito a nada natural. Ele falou, tudo que está acontecendo comigo tem uma causa. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E quem é de Deus, o maligno não toca. Na minha vida não tem ação nenhuma do mal. A causa toda vem do meu Deus.
Essa guerra, meu irmão, tem uma causa, é Deus na tua vida. Essa opressão, esse desgaste, essa pressão financeira, esse lugar de deserto que você está passando, ei, não é o inimigo, não são as pessoas, tem uma causa e a causa é Jesus. Não abandone a tua causa e você será visitado por Ele, Ele vai mudar a tua história. Esse João declara, é por causa dele que eu estou aqui. E se for por causa de Jesus, você também vai permanecer. Se for por causa de Jesus, você também vai uma milha mais. Se for por causa de Jesus, pode até se aquecer mais, mas você não vai sair, porque se for por causa dele, vai valer a pena. Por causa dele vai valer a pena, igreja. Às vezes nós perdemos a consciência da causa. Começamos pela causa certa, pela palavra, por Jesus. E aí no meio do caminho nos distraímos e começamos a realizar por causa de alguém. E depois, se não cuidarmos do nosso coração, começamos a fazer por nossa causa. E Deus está nos chamando como igreja para colocarmos a nossa causa na verdadeira causa do Evangelho, Jesus de Nazaré. Jesus, aquele que morreu na cruz, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos, o nome de Jesus. O nome de um amigo fiel que quando a gente clama, Ele vem. João no final da vida vai receber a visita do seu amigo. E o texto vai dizer que João ouviu uma voz. Esse João ouviu Jesus falar várias vezes. Mas anos depois de perseguições, de maus tratos, eu creio que o que João queria dizer é: eu ouvi de novo. Você já ouviu? E Jesus quer falar de novo. Você já teve um primeiro encontro e Ele está dizendo: eu quero te encontrar de novo. Você já teve um ambiente com Ele e Ele está dizendo: eu quero falar de novo. E o maravilhoso é, depois disso tudo, João conseguiu ouvir a doce voz do seu amigo. E por quê? Porque ele entendia a causa. Nunca se voltou contra Deus, nunca se voltou contra os homens. Ele entendeu: tudo o que está acontecendo é por causa do meu amado Jesus. E por Ele vai valer a pena. O texto diz que ele ouve a voz. E essa voz que fala com ele é como voz de trombeta. Existem dois níveis sobre ouvir a voz. O primeiro nível é aqui, é racional, é mental. É como estar sentado em um culto e ouvir a palavra, ouvir a voz. Sempre que Deus fala, todos que ouviram Deus falando, ouviram Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quando Deus fala, a comunicação entre Deus e os homens é Jesus. Então sempre que você ouvir a expressão Deus falou, quem falou foi Jesus. Deus falou, mas quem comunicou foi Cristo. Então o primeiro nível é ouvir essa voz. O primeiro nível é racional, é uma percepção, é uma sensibilidade. Às vezes Deus está falando, mas a gente está tão atarefado que a gente não percebe que Ele está falando. Por isso a palavra diz: aquietai-vos, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Marta, Marta, porque você está atarefada, preocupada, ansiosa, atribulada com tantas coisas, Marta? Uma só te é necessária. A tua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Ouvir a palavra. Ouvir aqui, receber, perceber. Deus está falando. Às vezes Deus fala pela boca do filho, às vezes Deus fala por alguém na rua, às vezes Deus fala da boca de um mendigo. Deus fala de diversas maneiras. Deus fala, gente.
Então o primeiro nível é ouvir a voz, é estar aberto para isso, é manter o coração aberto. Existem coisas que a gente faz que tapam os nossos ouvidos espirituais. O que Deus vai falar com você, você não vai ouvir aqui, ó. Você vai ouvir aqui, ó. É no coração que Deus fala. Por isso a palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Todo mundo que ouve a palavra está recebendo um benefício. Qual? Fé. Quando você escuta a palavra, você está aí parado, pensando no nada. A palavra vai batendo em você e vai gerando fé. É um efeito dela, ela não volta para ele vazia. Não precisa nem crer. Quem escuta a palavra vai sendo gerado nessa pessoa fé. É assim. Pode estar distraído, pode estar doido, olhando para o lado, ouviu a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acabou. Deus vai gerando fé em você. Agora o desdobramento dessa fé qual é? É que essa fé não seja morta. É uma fé que quando você escuta a palavra, nível 2, você pratica a palavra. O homem prudente, Jesus disse, é semelhante àquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Nível 1 é ouvir, ganha fé. Nível 2 é ouvir e praticar o que a palavra diz. E João foi um exímio praticante da palavra. E por isso ele ouviu várias vezes ao longo da vida, e no final da vida ouviu de novo. Eu quero declarar que nós vamos morrer no tempo de Deus. Mas até lá o nosso coração estará aberto e nós vamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra produz em nós algo extraordinário. Romanos 12, verso 3, por ali vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, pela graça que me foi dada, Paulo vai dizer, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que vocês não tenham de vocês mesmos um pensamento mais elevado do que vocês deveriam ter, mas que cada um pense sobre si com moderação, segundo a medida da fé que lhe foi dada. Eu gosto da tradução da Reina Valera em espanhol, que vai dizer o seguinte: meus irmãos, não tenham um pensamento mais alto sobre vocês mesmos, mas cada um pense sobre si com equilíbrio, de acordo com a fé que recebeu de Deus. Olha que coisa poderosa o que ouvir a voz de Deus faz. Quando você escuta, ela gera fé. E essa fé que você vai recebendo, vai gerar em você uma capacidade de pensar de maneira adequada sobre quem você é. Porque o que Deus vai fazer na sua vida depende de você saber quem você é, não para você, mas para Deus. O texto vai dizer, gente, que a fé que nós recebemos vai nos ajudar a ter um pensamento correto sobre quem nós somos. A fé não é para você saber quem Deus é. Deus é Deus. Não muda. Se você tiver muita fé, pouca fé, Deus continua sendo Deus. A fé que Ele deu é para você saber quem você é, para não ter um pensamento mais elevado, diz a palavra. Agora presta atenção nisso. O texto está dizendo, use a fé que você tem para não ter um pensamento mais alto do que você deveria. Mais alto significa o seguinte, que o pensamento que você deve ter ao teu respeito não é um pensamento baixo. É como se você estivesse subindo uma escada e alguém dissesse para você, ô querido, não vai mais alto, tá bom? Significa que ele já está em uma altura, ele não está no chão. E o que Deus está dizendo com essa palavra é, eu vou dar fé para vocês, para que vocês não pensem de vocês mesmos mais do que vocês devem. Entretanto, não é para pensar menos, é para pensar exatamente o que eu penso sobre vocês. Entendeu? Usa a fé que Deus te deu para pensar corretamente ao teu respeito.
Se Deus te chamou para ser profeta, não importa a cara feia, gente que não crê, você é profeta de Deus e acabou. Se Deus te chamou para ser um missionário, para ir às nações, não importa se as pessoas não creem, o que Deus falou é a verdade ao teu respeito. Use a fé para crer nessa palavra. Se Deus falou que você terá um filho, use essa palavra, você será mãe e acabou. Se Deus disse que você será um empresário, você será e acabou. Use a medida de fé para pensar de maneira correta ao teu respeito. E como isso vem? Ouvindo a palavra. Como isso tudo é gerado? Ouvindo a voz de Deus. Olha o que João pensa ao seu respeito. Não é apóstolo. É irmão. Não é semideus, amigo de Jesus. Não. É companheiro. Como ele chegou nesse entendimento? Ouvindo ao longo da vida a voz de Jesus. E no final da vida ele ouviu essa voz de novo. E essa voz falava com ele como que de trombeta. A Bíblia é repleta de citações sobre quando a trombeta soa. E eu quero trazer aqui pelo menos duas analogias sobre a trombeta. A primeira delas é que quando a trombeta soa, quando Deus fala com voz de trombeta, a palavra do Senhor diz que em Israel, quando o povo estava sendo atacado pelos inimigos, existia um homem, uma pessoa em especial, que era colocado num lugar alto. Ele era o atalaia, e esse atalaia ele ficava ali para guardar o arraial, e quando ele percebia que os inimigos estavam chegando perto, esse atalaia tocava a trombeta, e não era qualquer toque, era um toque específico, era numa nota específica, e aquele som não era de júbilo, era para chamar o povo para a guerra, dizendo: um ataque está se aproximando, uma guerra está chegando, mas nós não seremos pegos de surpresa, vocês vão ouvir a trombeta e vão se preparar antecipadamente. Deus está preparando gente aqui para grandes desafios. Você não será pego de surpresa, e você vai ouvir a voz como de trombeta, e vai se levantar, e quando a guerra chegar, você estará preparado para a glória de Deus. Jesus, quando vai na ilha e pega João velhinho, que incrível, por que não falou com voz de ursinho com João? João, meu amiguinho, você já está velhinho, né, João? Vem cá, me dá um abraço. Consegue pegar a mensagem? Jesus vem e pega um idoso em uma ilha e fala com voz de trombeta para estremecer até a última célula, dizendo: enquanto você não morrer, eu quero você pronto para a guerra. Enquanto você estiver vivo, ainda eu quero você como um guerreiro no meu exército. De pé, João! Vai morrer, mas vai morrer digno. De pé, na trincheira, batalhando, defendendo a fé. Aleluia. Até o último segundo pronto para a batalha, meu irmão. Até o último minuto pronto para a guerra, minha irmã. O nosso general venceu, ele venceu, ele venceu. É só seguir esse general, nós vamos vencer. Aleluia. Aleluia. A trombeta também soava em um tom de adoração a Deus, para derrubar muralhas que o povo com a sua força não poderia derrubar. Quando o povo de Israel entra em Canaã, a primeira grande cidade a ser conquistada é Jericó. Uma cidade fortificada, cheia de muralhas, e o povo de Deus não tinha equipamentos que pudessem transpor aquelas barreiras. Então Deus dá uma ordem: vocês vão rodear a cidade, e no final de cada volta vocês vão tocar a trombeta, e no 7º dia serão 7 voltas, e vocês vão tocar as trombetas.
Vocês vão tocar as trombetas como que se estivessem dizendo: o nosso general está chegando e ele vai derrubar aquilo que a gente não pode derrubar. Eles tocavam a trombeta para dizer: nós não somos, mas Ele é. Não a nós, mas ao Senhor, o Rei da Glória. Quem sabe você está diante de muralhas que você não consegue derrubar com as suas forças. Pega a tua trombeta nessa noite e começa a declarar: o meu general, Ele vive, o Senhor dos exércitos, Ele jamais perdeu uma batalha. A trombeta vai soar no último dia. E quando nós ouvirmos a trombeta, nós também vamos ouvir a voz dEle. Assim como João ouviu, nós vamos ouvir a trombeta soando. E nós vamos olhar para o céu e todo olho verá. Até aqueles que os transpassaram, diz a palavra, todo olho verá e Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Nós somos essa igreja que crê na volta de Jesus, Ele voltará. Nós somos essa igreja que anseia dizendo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Jesus, ora vem. Que toque a trombeta no teu coração nessa noite. Que toque a trombeta agora dentro da tua mente para te preparar para esses próximos dias, que serão dias de vitórias incríveis com Jesus. Que você ouça de novo a voz de Deus te chamando: vem, filho meu, vem, eu te escolhi, eu te remi, eu paguei um preço e você vai viver algo poderoso.